Que vergonha, hein, Bahia? Com direito a olé, 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 o Bahia tomou de 3-0 do São Paulo em plena Fonte Nova. A vergonha foi tão grande que o São Paulo nem fez esforço para fazer 3-0. Quando você analisa o jogo, posse de bola, volume de finalizações, posse de bola no campo de ataque, defesas do goleiro, o São Paulo não jogou para fazer 3-0, muito longe disso. O Bahia que estava com mais volume de jogo quando o São Paulo fez o gol. O Bahia que pressionava um pouco mais, finalizava um pouco mais. Mas o que é que decidiu o jogo? As individualidades. O São Paulo estava no dia bom, que o seu goleiro pegou tudo e que para mim foi o melhor em campo. Enquanto o goleiro do Bahia mais uma vez entregou a rapadura. Já no ataque, o Bahia perdeu vários gols. E o São Paulo não. O São Paulo foi extremamente eficiente. Quando a bola chegou, caixa. E o Bahia acabou de tomar 3-0, porradinha em casa. E assim, basicamente a chance do G6 foi pro Beleléu, foi pro espaço. Primeiro gol da partida. Olha a pichotada de Marcos Felipe aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele simplesmente entregou o gol para Luiz Gustavo. Ele falou: Luiz Gustavo, tome, o gol é seu, de presente, tome aí de bandeja. Lógico que isso aqui não foi proposital, não foi com má intenção. É porque ele é fraco com a bola no pé, ele é horroroso com a bola no pé. E sim, o Bahia tem que mudar de goleiro para o ano que vem. O Bahia tem que contratar um goleiro com um patamar maior, de um patamar acima do de Marco Felipe. Marco Felipe é um bom goleiro? É. Mas para as pretensões do Grupo City, que quer ser, tem uma hegemonia, que quer ganhar títulos de Série A, está muito longe disso, inclusive, tem que contratar um goleiro melhor. Para Marco Felipe ser o reserva imediato, beleza. Ok. Agora, para Marco Felipe ser o titular absoluto, primeiro, já tá claro, tem que mexer no goleiro. E olha que eu gosto de Marco Felipe, tá? Tá falando aqui um cara que sempre gostou de Marco Felipe. Ele é um bom goleiro, mas vem falhando. No jogo passado contra o Vasco, ele falhou. E ontem ele falhou de novo. E o Bahia toma 1-0, a culpa é dele, não é culpa de Canu, a culpa é de Rogério Ceni, não, a culpa foi dele. O Bahia começou melhor no jogo. Se você pegar o recorte dos 20 primeiros minutos de jogo, o São Paulo não conseguia passar do campo de defesa. O São Paulo tentava trocar passos ali, mas Sabino errando demais. E o Bahia conseguia recuperar a bola no campo de ataque. Quando o Bahia tinha a posse, o São Paulo ia marcar um pouquinho de pressão, o Bahia conseguia se desvencilhar da marcação. E o Bahia conseguia criar algumas oportunidades. Era um amasso do Bahia? Era um Bahia avassalador? Não, mas era um Bahia melhor, chegando um pouco mais, finalizando um pouco mais. E aí o tal do detalhe. Alô, senhor Cauli, tu não tá jogando absolutamente nada em 2024. Absolutamente nada. Ele recebe um passe de Ademir na ponta direita, assim, na marca da Cal praticamente, o jogador do São Paulo cai, e ele no susto, ao invés de dominar e chutar em gol, ele domina e corta para trás. Se amedrontou com a situação de gol. E aí ele desperdiça a oportunidade. Jean Lucas recebe um passe na ponta esquerda e ele estava entrando sozinho na grande área, assim, era ele o goleiro praticamente. Não tinha ninguém marcando. Eu até me espantei que o zagueiro de São Paulo, não sei se foi Arboleda na ocasião, acho que foi Alan Franco, bom zagueiro por sinal, Alan Franco. Arboleda entrou depois. Alan Franco, ele entra ainda mais para a marca da Cal. Ao invés dele tentar dar o combate de Jean Lucas, ele abre o corredor todinho para Jean Lucas. E Jean Lucas para de correr de forma inacreditável. Era um lance cara a cara. E o Bahia errando, errando, errando. Lúcio Gonzalez finalizou uma bola para fora, Ademir finalizou outra bola para fora, raspando também. Cauli, mais uma vez, errando tudo. Como sempre, né? Não tá jogando nada há um bom tempo. De 10 jogos em 9, Cauli é um dos piores em campo e ele continua sendo titular o tempo todo. Mais uma vez, o Rogério Ceni não pensou em mudar a formação tática. É a mesma formação tática com Cauli abrindo pela ponta esquerda. Uma piada isso, né? Se Cauli não tá jogando nada de meio atacante, imagina cortando um pouco mais para a esquerda. Ele flutuou muito ontem pelo meio, por dentro, pela esquerda e tal, pela direita, mas teoricamente ele estava jogando um pouco mais pela esquerda. E aí ficou meio que uma avenida, aquela ponta esquerda do Bahia, porque não tinha ninguém. Porque o Rogério Ceni não colocou ninguém, ou pelo menos não tentou mexer no modelo tático para não deixar uma lacuna muito grande ali na esquerda. E aí Juba teve que ficar atacando espaço a todo momento. A todo momento o Juba estava atacando espaço pelo lado esquerdo. E Juba não é um cara que afunda muito. É um cara que fica um pouco mais recuado. E Rogério Ceni libera um pouco mais áreas. Então, assim, era um Bahia que era melhor do que o São Paulo, criava mais, finalizava mais, mas que tomou o gol nesse deslize aí. E a partir daí, o gol traz uma tranquilidade muito grande para o São Paulo. O São Paulo fica um pouco melhor na partida ao terminar ali do primeiro tempo, tá? O jogo termina 1-0 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo. O Bahia
Continuou melhor, cara. O São Paulo não tava fazendo nada, o São Paulo não fez esforço nenhum para vencer o jogo. E goleou, né? Não só venceu como goleou. Vem o segundo tempo e Gabriel Xavier de cabeça faz desvia pro gol, né? E Rafael faz uma defesaça. E aí, mais uma vez, a gente entra no mérito das individualidades. Ontem o Bahia estava no dia ruim, nas suas individualidades, que não decidiu o jogo, e o São Paulo estava num excelente dia. De Rafael catando tudo, Alan Franco na zaga, monstro. Alan Franco muito bem ontem na zaga. Luiz Gustavo fez o gol e Lucas decidiu no ataque. O segundo gol é uma cobrança de lateral que o Bahia vai perdendo os duelos. E é um gol de sorte do São Paulo, que Luciano, sem querer querendo, numa dividida, ele acha um passe para o Wellington Rato ficar debaixo da barra e fazer o segundo gol do São Paulo. Então, foi no duelo ali nas divididas que o São Paulo conseguiu achar esse gol. É um gol achado, não é nem um gol construído, foi na sorte também. Então, mais uma vez, era o São Paulo não fazendo nada de muito esforço, de um futebol envolvente para meter 2-0 no Bahia na Fonte Nova. E aí a galera já estava largando, né? Porque estava 2-0, já reta final do segundo tempo, e a torcida do Bahia foi saindo da Fonte Nova. E aí a Rogério Ceni vai empilhando atacante, empilhando, deixando o time desorganizado, o time foi ficando tenso, nervoso, a torcida pressionando, xingando o treinador, elenco, todos e todos, vaiando. Então, naturalmente, ficou um jogo muito favorável para o São Paulo e muito ruim para o Bahia. Apesar disso, o Bahia criou chances para pelo menos diminuir o placar, mas desperdiçou. A bola chegou para Everaldo no cruzamento de Santiago Arias, de cabeça na pequena área, Everaldo desperdiçou o gol. E aí o Bahia precisa se reforçar no setor de centroavante para a próxima temporada. Essa não dá mais. Então, era um Bahia que chegava, mas que desperdiçava as chances. E um São Paulo que, quando chegou, matou. O São Paulo chutou 4 vezes ontem na barra. Fez 3 gols. Mostra muito a eficiência do time contra um outro que foi extremamente ineficiente. E o terceiro gol vem com a jogada em transição, né? Lucas recebe o passe de Wellington Rato e Lucas pega de primeira, finalizando sem chance para Marcos Felipe. 3-0 São Paulo na Fonte Nova. Régua passa dando análise rápida aqui do jogo, vamos passar para análise de tabela, tromba no Bahia e agora o Bahia tem que torcer para esse G6 virar G7, G8, G9. Se virar isso, o Bahia pega a pré. E vai virar, né? Muito provavelmente. Mas pela incompetência dos demais, ou melhor, pelos méritos do Botafogo, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, que vai abrir G7, G8, e que o Bahia vai se classificar para a pré-Libertadores. E não pelos seus méritos, porque pelo que joga, no recorte bem longo já, o Bahia não merecia ir para a Libertadores, não. Antes disso, recado para vocês da Montenegro Cargas, é a melhor transportadora que está tendo. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com. Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos para o principal agora, né? Tabela de classificação. Nesse momento, o Bahia é o sétimo colocado com 46 pontos, está a 8 pontos de distância do São Paulo, num confronto direto exatamente que essa distância poderia ser encurtada para 2, se o Bahia vencer seria 49 e o São Paulo ficaria em 51. A distância seria de 2 pontos. Como o São Paulo venceu, essa distância virou 8. Então assim, irmão, já era. G6, quase que impossível. A tabela do Bahia daqui para o final ainda tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Então o Bahia vai somar ali no mínimo mais 7, 8 pontos aí daqui para o final da competição, porque a tabela não é tão difícil assim. E aí o Bahia ele tende a ficar pelo menos no G8 e vai abrir G8. Então o Bahia vai para a pré-Libertadores pelo menos. Mais pela competência dos outros e as incompetências de quem está abaixo do Bahia do que pelos próprios méritos do Bahia, tá, gente? Porque assim, se o Atlético Mineiro tivesse focado na Série A, o Bahia estaria em 8º no mínimo. E se o Cruzeiro também tivesse focado, o Bahia iria para 9º pelo menos. E o Bahia nem para a pré-Libertadores iria. Mas como vai abrir vagas e a galera não está muito focada na Série A, e o Vasco tem um elenco muito limitado em relação ao do Bahia, o Bahia tem um elenco melhor do que o do Vasco, o Bahia tende a ficar em 7º ou em 8º e pegar essa vaga na pré, tá? Bom, seguinte, agora para pegar a parte de cima da tabela, ainda mais em cima, o Botafogo é o líder disparado da competição com 67 pontos, abriu 7 pontos de distância por Fortaleza. O Botafogo ontem, assim, humilhou o Vasco. O Botafogo brincou de jogar futebol, atropelou, não tomou conhecimento. Ele simplesmente chegou no jogo e falou, ó, quem vai mandar no jogo aqui sou eu sou melhor do que tu e vou te atropelar. E foi isso tudo que o Botafogo fez. E depois do 2-0, que foi assim, uma brincadeira mesmo, parecia um time de adultos contra um de crianças.
Ou, mais uma vez, o time de Champions League jogando contra o time de Série B. Deu a lógica. 3-0 fora o baile, era para ser uns 6-7-0 para o Botafogo ontem. O Botafogo encanta, tem um elenco muito robusto. E provavelmente essa pipocada não vai acontecer essa temporada, não. Porque tem muito elenco para ser campeão. Muito melhor do que o da temporada passada. Não tem nem comparação. Os titulares do ano passado são reservas hoje. Isso já diz muita coisa. E Júnior Santos, que era que estava lesionado e que era o artilheiro do Botafogo na temporada antes da lesão e que era o melhor jogador do time, é banco, pô. E ele entra no banco e faz golaço. Então, assim, meu irmão, é como se Messi, eu tô exagerando aqui, tá? É tipo aquela temporada do trio MSN do Barcelona. E quando Messi se lesiona e tal, Neymar e Suárez dão conta do recado. E, inclusive, no jogo da volta de Messi, é no Bernabéu que o Massa mete 4-0 no Real Madrid. E Messi entra no segundo tempo com o jogo já resolvido. É mais ou menos isso. O Botafogo tem muito repertório de elenco, pô. É Thiago Amado, é Tiquinho Soares, é Júnior Santos, é Savarino, é Luiz Henrique, é Igor Jesus. São jogadores de seleção brasileira e seleção argentina. Só aqui você tem 6 de primeiro escalão da América. É muita qualidade, gente. Muita qualidade. O Botafogo está caminhando para ser campeão. É garantia ainda? Não, porque essa projeção de tabela, essa pontuação, essa distância que o Botafogo abriu, já era, de certo modo, um pouco esperado. O Botafogo ia para uma sequência um pouquinho mais fácil para depois pegar a tromba maior lá na frente, lá já na reta final mesmo, nos últimos 2, 3 jogos. E o Palmeiras vai pegar uma sequência mais chata agora, para depois ter uma sequência um pouquinho mais tranquila e o Botafogo no Allianz Parque. Então, a tendência era que isso acontecesse. O Botafogo abre um pouquinho, depois essa distância diminui um pouco. Mas, lógico, pelo repertório de elenco que o Botafogo tem, pelo que joga, pelo que brinca de jogar futebol, o Botafogo tem boas chances de ser campeão da Série A nessa temporada, tá? Sobre o Fortaleza segue ali em terceiro, o Inter venceu, chegou a 56 pontos, venceu do Criciúma, o Inter tá muito bem, obrigado, tem tudo para pegar essa vaga na Libertadores de forma direta, inclusive, joga um grande futebol, e o Fortaleza que abre o olho aí também, né? Porque o Inter tá com aquilo apontado pro Shell. O Flamengo tem um jogo a menos. E ainda tem confronto direto entre os dois. Mas, mesmo assim, mesmo se Fortaleza cair para quinto, ainda assim essa vaga no G5 vai abrir G4 para G5 e aí o Fortaleza tem tudo para ir para a Libertadores de forma direta. A campanha do Fortaleza é para se aplaudir de pé, mais uma vez. Pelo que tem de investimento, pelo que tem de elenco, em comparação aos demais. Ser terceiro colocado, para mim, mal comparando, tá? É a mesma coisa. Para mim, é como se o Fortaleza fosse líder da Série A. Pelo que tem de elenco e pelo investimento em comparação aos demais. Só para colocar o ponto. A campanha do Fortaleza é espetacular. É surreal ter essa campanha do Fortaleza. Bom, muito fora da curva mesmo. Eu até brinco aqui, é meio que uma anomalia do futebol, quase que o Fortaleza está fazendo nessa temporada aí. E vem jogando bem nos últimos jogos, tá? Bom, régua passada nisso, vamos agora descer aqui mais um pouquinho para a tabela de classificação. A galera que briga para não cair. O Corinthians venceu do Palmeiras nessa rodada por 2-0. E aquilo que a gente já vem falando para vocês, o Corinthians não vai cair para a Série B. Pelo elenco que tem, pela bola que joga, pela sequência que ainda tem, o Corinthians ele vai escapar com tranquilidade. O Fluminense, muito provavelmente também pelo elenco que tem, pela sequência que tem tudo para escapar sem muito perrengue também. E aí, para mim, o Bololô tá formado, irmão. O Criciúma apanhou, foi um bom resultado pro Vitória essa derrota do Criciúma. E para mim, o cenário assim que eu vejo daqui pro final da Série A é Vitória, Criciúma, Bragantino e Atlético Paranaense brigando para ver quem vai escapar da zona do rebaixamento. Quem vai pegar essa 17ª colocação? E o Juventude. O elenco é muito ridículo, tá, gente? Com todo respeito. Pode ficar, pode, mas não joga nada. O elenco é ridículo e contratou um treinador que era ridículo na Série B, que é o Fábio Matias. Então o Juventude caminha passos largos para cair para a Série B. Ih, rapaz. Caiu até o microfone aqui, tá, gente? Por falar em queda, o Juventude caiu. Ainda não matematicamente, mas tem boas chances sim do Juventude cair para a Série B. Então, tá muito embolado aqui ainda, mas eu ainda acho que essa briga vai ser Vitória, Criciúma, Bragantino, Atlético Paranaense e o Juventude correndo por fora, mas com boa chance de cair para a Série B mais uma temporada. Enfim, ainda tá difícil, tá imprevisível aqui um pouquinho essa parte de baixo da tabela. O Vitória tem uma sequência muito, mas muito difícil, tá? E pela projeção atual vai ter que fazer 43 pontos, vai ter que fazer pelo menos 5, 6 pontinhos ali para de fato escapar da Série B. Bom, aguardar. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal
e ative as notificações também. Valeu, gente. Abraço.